Oi, meus amores, eu sou a Andy, como vocês estão? Eu tava com uma ideia para um vídeo diferente aqui pro canal, e se vocês gostarem dessa ideia, pode se tornar um quadro fixo aqui no canal. E a ideia basicamente é dar uma segunda chance para autores que eu não gostei. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou dar mais uma chance para uma autora que eu não gostei, e a autora da vez é a senhorita Colleen Hoover. Gente, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Colleen Hoover. Eu acho que ela tem uma escrita fluida, então a gente consegue ler os livros dela de uma forma muito rápida. Ela traz temáticas que, num primeiro momento, deixam a gente muito intrigado, mas o problema pra mim é o que ela faz com isso que ela quer abordar, sabe? Eu acho que a autora traz alguns assuntos muito problemáticos e muito difíceis também da gente abordar de uma forma coerente e não romantizada, por exemplo. Eu gostei de Assim que Acaba quando eu li, mas quando mais eu penso sobre aquele livro, eu encontro algumas coisas assim que não me agradam tanto assim, que podem ser problemáticas, sabe? Então eu acho que se eu lesse hoje, tem muito tempo que eu li, se eu lesse hoje, provavelmente eu não gostaria. Eu li Nunca Jamais e, meu Deus, que livro péssimo. Gente, que livro confuso, não faz sentido, sabe? Eu não dei continuação porque realmente não me agradou. E aí eu decidi que eu vou ler para esse vídeo todas as suas imperfeições. Em algum momento aqui do canal, vocês já devem ter visto um vídeo, se vocês me acompanham, em que eu falei mal de Verity. Gente, Verity é muito ruim. Tipo assim, não desce, sabe? É um livro, assim, que eu fiquei chocada com o tanto que eu odiei, assim. Eu acho que, assim, muito difícil salvar alguma coisa daquele livro. E, tirando algumas coisas, aquele livro tinha um potencial gigante para ser um dos melhores livros de thriller. Mas a autora arrebentou com tudo, sabe? Então, assim, eu tenho muita dificuldade com aquele livro. Ele realmente não me desceu. Eu continuei realmente porque eu queria saber o final, porque todo mundo dizia, caramba, esse final é maravilhoso, é de cair o queixo, aquela coisa toda, e eu me decepcionei, porque o final é bom? É, mas não salva o livro. Eu acho que tem muitas cenas completamente desnecessárias, eu acho que ela quis chocar demais e acabou ficando repetitivo, e eu acho que não faz sentido para aquilo que ela passou no livro, sabe? Essa confusão das pessoas de manuscrito, carta, eu acho que algumas coisas ele não fizeram sentido, sabe? Mas se eu for falar aqui, provavelmente vai ser spoiler, então vamos deixar para um outro momento. Mas basicamente, essa é a minha última chance com a Colleen Hoover para eu realmente me apaixonar por algum livro dela. Então, eu escolhi Todas as Suas Imperfeições, porque é um livro que tem uma temática mais adulto. Eu sei que vai ter esses protagonistas que vão se apaixonar, que vão estar em um casamento de muitos anos e que não conseguem engravidar. Então é uma temática de que num primeiro momento me agrada, eu gosto, eu acho que pode me envolver, desde que seja trabalhado de uma forma coerente e verdadeira, sabe? Então eu acho que tem chances de eu gostar, mas vamos ver então. Eu vou começar a minha leitura de Todas as Suas Imperfeições e eu espero não me decepcionar. E, gente, se vocês já leram esse livro, parem esse vídeo agora e comentem aí o que vocês acharam, tá? Depois vocês vão continuar assistindo o vídeo pra ver o que eu achei sobre essa história aqui. Voltei. Comecei o livro e já voltei aqui pra conversar com vocês. A primeira coisa que não é uma surpresa pra mim é que o livro é muito ágil, então dá pra ler assim, muito rápido, tá, gente? Eu sentei aqui um pouquinho pra ler esse livro e ele é muito rápido, tá? Ele é realmente uma leitura rápida. Porém, já tem algumas coisas aqui que eu já saquei que eu acho que vão acontecer na história. E tem algumas coisas aqui que eu acho que... não sei, gente. Não sei, eu vou contar pra vocês em um próximo momento se eu tiver certa, tá? Mas basicamente a gente tem a Queen,
e o Graham. Acredito que eu tô falando o nome certo, se eu não estiver, me perdoem. Mas então a gente tem esses protagonistas que eles vão se encontrar num momento muito delicado da vida deles, tipo, o pior momento da vida deles, que é eles vão se encontrar ao descobrir a traição dos seus parceiros. Então eles estão ali na porta do apartamento, escutando as provas, né, da traição, e eles acabam conversando, sentando ali, sem saber muito o que fazer. Eles vão se conhecer. E aí vai passar um momento que eles vão estar separados, e em um futuro próximo eles vão se reencontrar. E eles vão acabar tendo, assim, uma conexão ali, uma paixãozinha que começa a acontecer. E esse livro, ele é dividido entre esses personagens se conhecendo, então a partir do momento que eles se conhecem, esse passado deles, e o presente. E no presente, esses personagens já estão casados, eles já estão há muitos anos juntos, só que a gente vê que esse casamento está desmoronando. A gente tem o ponto de vista da Queen, então a gente sabe que ela tá ali extremamente fragilizada, extremamente despedaçada, e ela não consegue mais levar adiante este casamento, e ela não está se esforçando para manter esse relacionamento. Então a gente vê que ela tá ali, basicamente ela já desistiu do casamento dela, e qualquer aproximação do nosso protagonista faz com que ela se sinta mal e culpada, e a gente sabe que grande parte do que tá acontecendo com esses dois é por causa que eles não conseguem engravidar, então eles não conseguem ter filhos, já tentaram muitas vezes, eles já foram frustrados muitas vezes, eles tentaram adoção e não estão conseguindo, eles testaram fertilização in vitro, também não conseguiram, e eles não conseguem engravidar de uma forma natural. Então, assim, a gente vê que esse casamento, aos poucos, está se deteriorando. Então, a gente vê personagens que estão se machucando, que estão muito fragilizados, decepcionados de certa forma. E a gente vai passando aí os capítulos entre esse presente, que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só vê, na verdade, um futuro em que eles estejam separados, porque pela forma como eles estão levando, pela forma como esse casamento está no momento, a gente vê que provavelmente eles vão acabar se separando, mesmo que exista amor entre eles. E aí a gente vai voltar aí para esse passado, para ver como eles começam a se envolver, quando eles começam a se apaixonar. Então vai ter aí esse passado e esse presente. Eu tô gostando da escrita, mas tem algumas coisas aqui que estão me incomodando, principalmente porque no presente, quando a gente vai pro passado e a gente vê a conexão desses personagens, o quanto eles se amam, o quanto eles conversam, sabe? Eles têm muito diálogo, sabe? Eles passam muito tempo juntos. E aí, quando a gente chega no presente, a gente vê que esses protagonistas, eles não conseguem mais dizer o que eles sentem um pro outro, eles não conseguem se abrir. E a gente vê ali que a Queen, principalmente, ela se fechou muito neste relacionamento, a ponto dela começar a se sentir incomodada pelo seu marido ainda estar insistindo no casamento deles, pelo seu marido ainda demonstrar afeto por ela, sabe? Então, na cabeça dela, não existe amor de nenhum dos lados. Mas pra gente, a gente vê, pera, não existe amor ou ela só não quer que ele a ame, sabe? Então, tem toda essa questão aqui. Eu tô com dificuldade de me conectar com a protagonista, tá, gente? Eu tô tendo muita dificuldade de sentir empatia por ela, sabe? Não é que eu desgoste da protagonista, ou que eu odeie a protagonista, mas eu tenho um pouco de dificuldade de me conectar com ela, sabe? Às vezes dá vontade de sacudir essa personagem e falar, olha, o que você tá fazendo, mulher? Sabe? Então, assim, eu ainda tô nesse impasse, eu não sei se eu estou gostando tanto ou não, mas a escrita é bem rápida, então eu vou continuar e depois eu volto aqui pra falar pra vocês se tá me agradando ou não, o que tá me incomodando, o que eu acho que vai acontecer, enfim, vou dar mais uma lida aqui pra ver como que vai se desenrolar essa história. Finalizei a minha leitura de todas as suas imperfeições e vim conversar com vocês sobre os pontos positivos e negativos dessa história pra mim. Eu não odiei essa leitura, inclusive eu achei o livro bom, sim. A Colleen Hoover tem essa escrita
que prende muito, que de certa forma é meio viciante. Quando você olha, você já finalizou a leitura, né? Ela realmente escreve de uma forma muito fluida, muito envolvente, e acaba que você lê muito rápido. E foi o que aconteceu. Eu li extremamente rápido, principalmente porque eu fiquei interessada em ver como esses personagens iam se resolver e como essa história ia finalizar, tá? Entretanto, eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria muito de conversar com vocês, porque teve algumas coisas que me incomodaram nessa história. Mais uma vez, eu acho que a autora usou artifícios um tanto quanto desnecessários, sabe? Colin Hoover tem isso, né? Às vezes ela usa uns artifícios ali só pra chocar ou pra fazer uma reviravolta ali que nem sempre faz sentido, tá? E aconteceu algo parecido na minha leitura de Todas as Suas Imperfeições, porque tem um plot twist específico nessa história que eu acho extremamente desnecessário, principalmente porque ele não faz sentido pra mim. Tudo que a autora passa sobre esses personagens, sobre como eles se conhecem, sobre como eles vão se envolver e se apaixonar, porque a gente tem toda essa trajetória deles até o momento em que eles estão. Então, tudo que a autora passa pra nós sobre esses dois, não entra na minha cabeça esse plot twist, tá? Vai ter 2 plot twists nessa história, tá? O primeiro é completamente desnecessário pra mim, porque o segundo já seria o suficiente, sabe? Pra essa história avançar, pra ser esse ponto de encontro, de realmente embate desses personagens, sabe? Então, eu acho completamente desnecessário o primeiro. Só que não tem como eu falar sobre isso com vocês sem dar spoilers, tá? Mas é isso. Eu fiquei um pouco chateada porque eu acho que não faz sentido, sabe? Então, para eu explicar para vocês os meus pontos de vista, eu vou acabar dando alguns spoilers sobre essa história. Então, eu vou sinalizar aqui quando vou começar e quando eu vou terminar de dar esse spoiler. Então, se você não fez a leitura desse livro, por favor, pula aí, olha a marcação, para você não pegar nenhum spoiler aí que com certeza vai estragar sua experiência de leitura. Porque se você souber desses plot twists da história, realmente talvez não faça sentido para vocês lerem, tá? Então, vou começar a parte com spoilers agora. Seguinte, o plot twist que não fez sentido pra mim em relação a tudo que a autora tava passando até o momento é o plot twist de traição. Gente, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei assim, estarrecida. Eu não tava acreditando que a autora usou esse artifício nessa história. Não faz sentido, porque o nosso protagonista, tudo que ela passa pra nós, deixa muito claro que ele ainda tá lutando por esse casamento, que ele ama a nossa personagem. E não faz sentido essa traição, tá? E não faz sentido as desculpas depois, sabe? Porque traição não tem desculpa, gente. Não tem desculpa, tá? Principalmente porque a autora, não sei se por querer ou sem querer, ela acaba deixando pra nós, dando a impressão, posso dizer assim, que a nossa personagem, ela já desistiu desse casamento. A protagonista feminina, no caso, tá? Então, quando acontece essa traição, eu fiquei muito chocada da autora ter usado logo esse artifício, sabe? Porque tem toda a questão deles se conhecerem quando os seus parceiros estão traindo eles, sabe? Então, assim, seria algo que machucaria tremendamente a protagonista. Então, eu acho que a autora não precisava ter usado isso, principalmente porque logo depois a nossa protagonista vai ter um aborto, que aliás, gente, é algo muito pesado se você tem gatilho em relação a isso, tá? Eu fiquei meio assim quando aconteceu e eu acho que esse plot twist fez muito mais sentido, tá? Pra história em si. Porque isso é algo que acontece, tá, gente? Principalmente por casais que estão tentando ter filhos e não estão conseguindo, que não conseguem segurar essa gestação. Então, é algo que é comum. Então, foi interessante a autora trazer, mas é algo muito difícil. Então, é um baita gatilho, pode ser um baita gatilho para muitas pessoas. Então, cuidado, tá? Mas, enfim,
Logo depois do plot twist de traição, tem esse plot twist do aborto, que não é algo que eu estava esperando, sinceramente. Eu não esperava esse plot twist. Só que, pra mim, esse plot twist era o suficiente, sabe? Se os autores, se os nossos personagens, né, tivessem tido uma discussão em relação ao que eles realmente estão sentindo e passando, e tivesse esse plot twist, esse segundo plot twist, pra mim era o suficiente, sabe? Não precisava dessa traição. E tudo bem, as pessoas podem falar assim, ah, mas foi um beijo, né? Não chegou às vias de fato ali. Mas, gente, ainda assim foi uma traição. E ela não faz sentido. Eu acho que se tivesse muito claro que o nosso protagonista, o Graham, ele também tá desistindo desse casamento, ou que ele não ama mais a nossa personagem, ou que tivesse um embate ali muito forte entre eles, se a autora tivesse deixado claro para nós, desde o primeiro instante, que esse personagem já tinha desistido há muito tempo, que estava só enrolando, para mim faria sentido. Mas não faz sentido quando a autora deixa claro para nós que esse personagem masculino tá ali com unhas e dentes, lutando pelo seu casamento, amando a nossa personagem. Sabe? Não entra na minha cabeça. Sabe? Não era necessário. E tudo bem, vamos falar. Ah, mas traição não faz sentido. Realmente não faz. Mas nesse caso, completamente desnecessário, sabe? Eu acho que a autora compôs personagens que é muito difícil acreditar que algum dos dois cometeria uma traição. Entende? Aí você vai falar, ah, gente, mas a gente não vê isso na pessoa. Pessoas completamente que você vai achar assim que nunca vão trair e acabaram traindo. Beleza. Mas então a autora fizesse de uma forma que fizesse sentido, sabe? Que contribuísse pra história. Porque pra mim, esse plot twist não contribuiu em nada, sabe? Ah, tudo bem, depois disso eles vão realmente falar sobre o que aconteceu. Não! Porque o plot twist que vai fazer com que realmente esses personagens conversem, finalmente, gente, que é outra coisa que me irritou, foi a falta de comunicação, porque no início do relacionamento e até o momento em que acontecem essas tentativas frustradas de gravidez, eles eram extremamente comunicativos. Isso me irrita muito, essa falta de comunicação, mas tudo bem, porque isso acontece na vida real, então a gente releva mesmo a gente se irritando, certo? Mas eles realmente vão conversar sobre o que estão sentindo, eles vão ter esse embate definitivo pro relacionamento deles após o aborto. Então me diz, pra que aquela traição tá ali? E tudo bem que eu odeio plot twist de traição, gente, porque eu acho completamente desnecessário. Eu acho horrível a gente romantizar esse tipo de atitude. Então, assim, muitos livros eu vejo isso e isso me irrita profundamente. Geralmente eu já largo o livro. Mas talvez isso tenha contribuído para minha experiência ter sido tão irritante. Eu ter ficado com tanta raiva com isso? Talvez. Mas é isso. Eu não gostei. Não achei necessário. E tudo bem também se você não concorda, mas eu acho que realmente não tinha que ter. Porque, sinceramente, se não tivesse essa traição, pra mim seria até melhor. E eu acho que realmente não fez diferença. Assim, não fez uma grande diferença pra história, sabe? Então pra quê? Sabe? Voltando então. É isso, gente. Eu acho que tem os pontos positivos, tem os pontos negativos. Eu acho que é muito interessante a gente ver a forma como eles se relacionam, como as coisas começaram a se deteriorar, sabe? Eu acho que a falta de comunicação é o que mais pesa para esse casal, sabe? E também esse pisar em ovos para não magoar o outro, sabe? Eu acho que tem muito isso. E é isso que acontece em muitos relacionamentos, sabe? Às vezes passando por um momento difícil, você evita falar certas coisas que você sabe que vai magoar a outra pessoa, mas você se magoa, talvez ainda mais, sabe? Do que se você falasse, deixasse isso claro. Porque quando a gente deixa claro que a gente tem essa comunicação, a gente compartilha, o fardo fica mais leve, a gente deixa tudo às claras, sabe? Mesmo que magoe na hora, mas pelo menos vocês vão encontrar uma forma de lidar com isso juntos, entende? Então, assim, eu acho que é algo que acontece em muitos relacionamentos. Eu acho que tem pontos positivos, sim.
É sim uma história mais adulta da Colleen Hoover. É uma história que não tem tantos pontos negativos, além daqueles que eu conversei com vocês. Então, acho sim que foi uma leitura válida, sabe? Acho que foi uma leitura e uma experiência de leitura proveitosa para mim. Então, olha para vocês verem, eu indico esse livro. Nunca pensei que isso ia acontecer. A Colleen Hoover ganhou uns pontinhos comigo através desse livro, mas realmente eu não sei se eu vou querer ler outro livro da autora. Eu acho que a minha experiência com ela acabou, não sei também. Vai que aparece um livro assim cuja temática acabe me interessando, mas eu acho que foi sim uma experiência proveitosa de leitura e ganhou alguns pontinhos ali, né? Depois de Verity, realmente eu fiquei assim arrasada com essa autora. Eu não queria ler mais nada, mas todas as suas imperfeições ali ganhou uns pontinhos e me fez até gostar. E eu acho que um ponto positivo da Colleen Hoover, até mesmo em Verity, é realmente a escrita dela, gente. Tem alguma coisa na escrita dessa mulher que faz a gente ler e faz a gente se envolver, sabe? Mas é isso, gente. É isso que eu achei, assim, essa foi a minha experiência de leitura. Às vezes eu acho que ela utiliza alguns artifícios que realmente ela poderia estar deixando de lado, sabe? Mas é isso, né? A gente sabe o que vende por aí e é isso. Outra coisa que talvez eu quase ia esquecer de comentar é sobre as cenas hot, tá? Nesse livro não tem muitas, tá, gente? Então, assim, algumas cenas ali específicas. Algumas não seriam tão necessárias, né? Eu acho que, sinceramente, eu não gosto de hot, né? Vocês sabem, eu não leio livros com esse tipo de cena, porque não é algo que me agrada e eu prefiro não ler, tá? É uma coisa pessoal minha, uma opção minha. Não tem muitas cenas, tá? Só tem algumas ali que me incomodou um pouco, porque eu acho que faz sentido ter essa cena pra gente deixar claro pra gente se é algo muito forte no casal. Eles são pessoas com uma atração muito forte uma pela outra. Então faz sentido ter uma cena ou duas ali, principalmente uma antes e uma depois do casamento, pra gente visualizar melhor como que tá esse relacionamento, né? Então, uma dessas cenas no passado, quando eles se conheceram, pra mostrar como eles se atraíram dessa forma mais intensa, mais física, e uma agora, no presente, que eles já estão há anos casados, para definir ali o quanto isso faz diferença no casamento deles, sabe? E o que o sexo virou, principalmente para nossa personagem, e isso foi um ponto positivo para mim também, tá? A forma como ela tratou isso, como essa personagem se sente agora no relacionamento entre ela e o companheiro dela, o fato dela amar o seu marido, mas ainda assim odiar o sexo, principalmente porque a expectativa dela após o sexo fica nas alturas, né? Aquela expectativa, aquela esperança de que esse mês vai ser o mês, sabe? E não acontecer, e a frustração dela quando não acontece. Eu acho que isso ficou muito forte, foi muito bem feito, tá? Então é um ponto extremamente positivo na história. E, sinceramente, eu gostei com algumas ressalvas e eu dei 3,5 estrelas para esse livro. Eu até tinha pensado em dar 4 estrelas, mas aí depois, quando eu pesei na balança, eu vi que 3,5 estrelas seria a nota ideal para esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Porque é um experimento, eu não sei se vai ter outros vídeos desse, mas me contem aí se vocês gostaram dessa ideia de eu dar outra chance para autores que eu não gostei. E o primeiro vídeo até que foi uma experiência positiva e eu fiquei feliz. Foi um livro que realmente eu fiquei pensando nele depois, pensando em algumas coisas que o livro traz, algumas reflexões que ele traz. Então, assim, eu gostei de ter dado essa chance e eu espero que vocês também tenham se divertido com esse vídeo. Me contem aqui se vocês já leram esse livro e o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.